Olá, irmãos. Então vamos continuar o nosso ensino através do capítulo 6, que são a abertura dos 6 primeiros selos. Antes de começar a falar isso, vamos voltar ao capítulo 4, no versículo 1, que diz: Depois destas coisas, olhei que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz, que como de trombeta ouvira, falar comigo, disse: Sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Bem, vamos ser mais claros. Quais são as coisas que ele vai mostrar que devem acontecer depois daquelas? Aquelas coisas que ele fala são as 7 cartas. Então, vou falar logo de cara o que são os 6 selos. Os 7 selos. Percebemos que as 7 igrejas foram um tempo do cristianismo aqui na Terra. E quando ele diz que mostrar-te-ei as coisas que hão de acontecer depois desta, ele vai explicar cada selo como se fosse cada igreja. Estão compreendendo? E desde a abertura do primeiro selo, onde é a primeira igreja, até o 6º selo, que é a igreja adventista, vou falar pelos nomes mesmo, não pelos aqueles nomes que ele diz, que no caso seria a igreja da Filadélfia. Tudo foi acontecendo em ordem cronológica das coisas. Para esclarecer bem melhor, nós vamos ler o capítulo 6, que diz assim: Havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e vi um dos 4 animais que dizia em voz de trovão: Vem e vê. Aqui começa a visão. A visão de João é aqui que começa, porque aquela primeira coisa que ele viu foi o conselho, o tribunal, como eu disse, e quando o Cristo assume a soberania do planeta. Não tem muito a ver com as visões do futuro, porque as visões do futuro começam aqui, depois das cartas. Vem ver. E olhei, eis um cavalo branco, que estava sentado sobre ele, tinha um arco, lhe foi dada a coroa e saiu vitorioso para vencer. Quem é o cavalo branco? O cavalo branco, meus irmãos, é a primeira igreja, a igreja de Efésio, que foi aquela igreja que foi construída pelos apóstolos, diretamente de Cristo, como eu falei. E a ela foi dado o poder de vencer e ser vitorioso na terra. O teor branco do cavalo significa a pureza. A pureza. Então, o cavalo significa guerra. Normalmente são dados como guerra. A guerra começa ali, com a pureza da primeira igreja. Tanto que, se nós analisarmos a primeira igreja, nós veremos tudinho, de acordo com o tempo, e o que eles são, na verdade. Então, entendido, vamos entender como os selos como o tempo cronológico das igrejas. Não o que aconteceu naquele momento exato, mas no tempo em que aquela igreja estava no seu período. O cavalo branco significa a primeira igreja. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo: Vem e vê. E saiu outro cavalo vermelho. Ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra e que matasse uns aos outros. E foi-lhe dado uma grande espada. Quem era o cavalo vermelho? O cavalo vermelho foi a perseguição religiosa que aconteceu na segunda igreja. E a segunda igreja foi aquela que manteve-se fiel. Por isso que nós vemos lá na segunda carta que não há repreensão para eles. Não há, porque eles conseguiram se manter fiel até a morte. Poucos saíram, foram lançados em prisões para que fossem tentados. Eis a segundo selo, que é o início não,
Aquela, aquela época do reinado de Constantino, quando acabou em 313, quando ele assinou o tratado que acabava com a perseguição. Mas não acabou aí, porque quando ele assinou o tratado, eis que foi aberto o terceiro selo, que diz assim no versículo 5: E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer ao terceiro animal: Vem e vê. E olhei um cavalo preto, que sobre ele estava sentado, que tinha uma balança, e o que sobre ele estava sentado que tinha uma balança. E ouvi uma voz no meio dos quatro animais que dizia: Uma medida de trigo por dinheiro, e 3 medidas de cevadas por um dinheiro. Não dignifiques o azeite e o vinho. Aqui é claro que nós vemos que é o início da igreja de Constantino, aquela que ele criou para controlar o povo da época. Quando nós lemos sobre a balança e as medidas, ali já era cobrado o valor do imposto do Império Romano. O que quer dizer um denário? Um denário, que eu pesquisei, era um dia de trabalho de cada trabalhador. Um denário por uma medida de trigo e 3 medidas de cevada por um denário. Aqui diz dinheiro, mas a tradução diz que é denário. Não quer dizer que você tinha que comprar a cevada ou trigo. É porque na época dos impostos, quem não tinha dinheiro, ele teria que pagar sim. Ou com cevada ou com trigo, porque isso alimentaria o exército do Império Romano. E quando ele diz, não danifiqueis o azeite e o vinho, nós entendemos que o azeite é o Espírito Santo e o vinho somos o fruto do vinheiro, que o vinheiro, no fundo, se você analisar, são as igrejas puras. Pelo menos as igrejas puras no que eles diziam, que era que saía o vinho. Muitos dizem que é o sangue de Cristo, mas não, são o Espírito Santo e nós os mortais, que não era para ser danificado. E se analisarmos junto com a terceira igreja de Pérgamo, certamente veremos muita coincidência não, muita verdade mesmo. Porque a verdade, eu posso estar errado, mas o que eu leio é isso aqui. Não sou eu que estou dizendo não. Vou voltar a dizer que não sou eu que estou dizendo, porque isso aqui foi estudado e pesquisado. Eu estou lendo o que está escrito aqui e decifrando. Muitos já podem ter decifrado ou não, ou até podem continuar enganados, mas o que eu digo é o que eu leio. E aberto o quarto selo, ouvi do quarto animal que dizia: Vem e vê. E eis que um cavalo amarelo que estava sentado sobre o trono, estava assentado sobre ele, tinha o nome de Morte, e o inferno o seguia, e ele foi dado poder para matar a quarta parte da terra com a espada e com fome, com peste e as feras da terra. Me diz aqui, se isso aqui não é a Idade Média. Na Idade Média, a igreja de Tiatira, a católica, que foi criada, que foi lhe dado o poder para matar a quarta parte da terra. O que foi a quarta parte da terra que eles mataram? Foi a Inquisição? Muitos dizem que foi aproximadamente um terço da população da terra, mas aqui está dizendo que foi a quarta parte, com espada, com fome, com pestes e com as feras da terra. Foi a igreja católica? Então nós podemos ver a cronologia das coisas. É tão óbvio que as 7 igrejas sejam os 7 selos. É incrível, e eu ainda tenho minhas dúvidas sobre outras coisas. Vamos ler o quinto selo. E vi debaixo do altar as almas que foram mortas por amor da palavra de Deus e por amor ao testemunho que deram, e clamavam com grande voz dizendo: Até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhe dito que repousasse ainda mais um pouco de tempo, até que também fosse completado o número dos seus conservos e irmãos que haviam de ser mortos como eles foram. Aqui nós vemos o clamor e o auge da revolução, que foi também causada por causa da Inquisição. Então, aqueles cristãos que foram mortos pela Igreja Católica, de um modo equivocado, porque a Igreja Católica já defendia outros interesses, já mudou os mandamentos, mudaram até o dia do sábado, transformaram o domingo como dia do Senhor, que isso não pode ser feito, tiraram os mandamentos de Cristo e fizeram os mandamentos dos homens. Aqui eles choravam e clamavam na igreja de Sardo. É incrível como a Bíblia é perfeita.
como que essas coisas tudinho foram escritas 2000 anos atrás. E havendo aberto o sexto selo, olhei e eis que houve um grande temor da terra. O sol tornou-se negro como um saco de silício, e a lua tornou-se como sangue. E as estrelas do céu caíram sobre a terra. Quando a figueira lança-se sobre seus figos verdes, abalada por um vento forte. O que significa o sexto selo? Porque ninguém sabe, né? Porque de temores de terra vão dizer que terremoto tem todo o tempo. O sol ficou escuro, eclipse tem todo o tempo. A lua ficou negra, também eclipse é todo o tempo. E chuva de meteoros? Onde é que a gente já viu uma chuva de meteoros aqui? Que no caso seriam as estrelas que caíram e foram lançadas, abaladas pelo grande vento. Se nós formos pegarmos fontes históricas, até mesmo na internet, nós vamos enxergar o grande temor de terra. Em 1755, o terremoto de Lisboa, onde praticamente Lisboa foi partida no meio por causa daquele terremoto. Isso tudo na época da Sexta Igreja, a Igreja de Filadélfia. E a respeito do Sol e da Lua. Em 1780, ou foi 90, não me lembro muito bem, houve um dia em que o Sol, houve um eclipse solar de dia, e à noite houve um eclipse lunar. Foi uma coisa única que aconteceu até hoje na história da humanidade. E aqui está escrito: e a lua tornou-se como estrela, e as estrelas que caíram sobre o céu da terra. Em 1833 houve uma chuva de meteoro nos Estados Unidos. Parecia uma chuva tão grande, tão incrível, que todo mundo teve que correr e se abrigar, como diz lá em Isaías. Em Isaías no... Deixa eu ver se eu encontro, irmãos. Isaías, ele diz... Ele fala das pessoas que fugiram para os montes, tudo no último dia. Onde é que foi? Está no capítulo 4. Está no capítulo 4. Não vou perder muito tempo. Se conseguir encontrar, é melhor que vocês pesquisam. Vocês mesmos podem pesquisar e ver que Isaías já falava isso bem no começo do livro dele, desse povo que fugia para se abrigar, como diz assim: e o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares, e os reis da terra, os grandes, os ricos, os tribunos, os poderosos, e todo o servo, e todo o livre, que se esconderam nas cavernas, nas rochas da montanha, e diziam aos montes e rochedos: cai sobre nós, escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá substituir? Irmãos, é claro que os 6 selos fazem referência às 7 igrejas. No momento são 6, eu li 6 selos, então são as 6 igrejas no tempo. O 7º selo, eu vou adiantar um pouco, ele significa a vinda do Messias, a vinda de Cristo. O 7º selo já foi aberto, nós estamos na igreja, na nossa última igreja de Laodiceia, e o 7º selo já foi aberto. Se pararmos para analisar logo após a assumida do poder, entre aspas, do nosso rei, sob a soberania do nosso mundo, vemos que automaticamente, ao chegar lá, ele abriu o primeiro selo. Então, desde a tomada do nosso rei, começou o Apocalipse. Desde ali foi aberto o primeiro selo. Como eu disse antes, o livro dos 7 selos é a história da humanidade, só que explicada com mais detalhes, aquelas que foram escritas às igrejas, as cartas que foram escritas às igrejas, no tempo cronológico. Não sou eu que estou dizendo, e se tu pesquisares também na internet, verás acontecimentos históricos que batem com isso aqui, para ver o tamanho da perfeição que é o livro de Apocalipse. Lindo livro de Apocalipse. Se estudarem melhor, poderão ter melhor compreensão, e não terão que ver
ouvir eu falando essas coisas aqui que vocês podem conhecer por si mesmos. E no começo do capítulo 8 diz: E havendo aberto o sétimo selo, fez silêncio no céu por quase meia hora. O que significa esse silêncio? A vinda do Messias. Silêncio por quê? Porque todos ficaram ansiosos para ver. Todos ficaram querendo saber o que ia acontecer na abertura do sétimo selo. E por isso não está dito aqui ao certo o que aconteceu. O que sabemos é que é a vinda de Cristo. Então eu finalizo aqui esse breve discurso sobre os 6 primeiros selos e um pouco do sétimo, porque para mim o sétimo selo é simbólico com a vinda de Cristo. Então consideremos que sejam os 7 selos abertos. E eu pulei o capítulo 7 e no próximo estudo eu explico o capítulo 7. Que também há muita confusão a respeito do capítulo 7. E o entendimento central de tudo está no capítulo 7. Por que eu faço isso? Está no capítulo 7. Obrigado, irmãos. Que a paz do Senhor esteja com vocês.